Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Alexandre da Silva, professor de História, e hoje a gente está aqui com mais uma aulinha aqui que eu sei que vocês gostam bastante de História, tá bom? E a gente vai falar, que a gente vai continuar falando sobre Segundo Reinado, ok? Na aula passada a gente tinha falado sobre política interna do Segundo Reinado, então a gente viu lá como Dom Pedro II utilizava o seu poder moderador para manejar ali a política do Segundo Reinado. Então ele colocava às vezes os liberais no poder, outras vezes os conservadores. A gente viu sobre o parlamentarismo às avessas, a gente viu sobre o gabinete de conciliação e hoje a gente vai falar sobre economia do Segundo Reinado e é um assunto muito fácil, vocês vão adorar. Porque basicamente falar de economia do Segundo Reinado é falar sobre dois temas. O primeiro é o café e o segundo é o surto industrial, tá bom? Antes de começar a aula em si, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a indústria do Brasil é uma indústria muito avançada, média ou pouco avançada? Eu vi que a maioria ali respondeu que o Brasil tem uma indústria média. E de fato é verdade. Não é tão avançada como poderia ser, mas também não é atrasada como de alguns outros países, certo? E por que que isso acontece? Porque na nossa história, o nosso processo de industrialização acabou sendo atrasado em muitos séculos, tá bom? Infelizmente. Mas isso é um assunto para a segunda parte da nossa aula. Aqui na primeira parte a gente vai falar sobre o café, ok? Alguém aí toma café? Gosta de tomar café? Eu gosto de tomar sem açúcar, tá? Café é bom. Olha só, pessoal. O café é uma planta que veio da África para o Brasil ali no século XVII. O nome significa algo como força e ele tem esse nome, óbvio, porque o café é uma planta estimulante. E é por isso que ela vai ganhar muita popularidade, né, essa planta, no século XIX. Por quê? É o século em que a Europa inteira está se industrializando pesadamente e os operários vão precisar desse estímulo a mais para poder aguentar as longas jornadas de trabalho, certo? Então ele chega aqui no Brasil no século XVII, no século XIX ele se populariza e o Brasil passa então a ser um grande exportador de café. Em que lugar do Brasil que o café vai ser plantado? Basicamente na região sudeste. Então a gente vai ter São Paulo, no Vale do Paraíba, né, Paulista e Fluminense, então São Paulo e Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira também, e uma parte aqui no norte do Paraná, ali, Londrina, Maringá, tá bom? Então, basicamente, essa vai ser a região do café. E nessa região, o café vai produzir uma infraestrutura importante, quer dizer, vai construir rodovias, vai construir ferrovias, que mais tarde vão ser utilizadas pela indústria. E não é à toa que essa região do Brasil, essa parte sudeste, essa parte aqui do sul, é a região mais rica do Brasil até hoje, certo? Gente, eu preciso falar para vocês uma coisa muito importante. Essa plantinha, o café, né, que alguns podem não gostar e não gostam de café, ela foi importantíssima para o Brasil, porque o café vai financiar a consolidação do nosso Estado. O Dom Pedro II vai utilizar o dinheiro do café, que não vai ser pouco, o Brasil vai ganhar muito dinheiro com café, para poder financiar a construção do nosso país, para poder terminar de construir o nosso país. Então o café vai ser muito importante a partir ali da segunda metade do século XIX, né, 1840, 50 para frente, o café vai ser muito importante para o nosso país e vai render muito dinheiro. É por isso que a gente costuma dizer que no Brasil o café proporcionou o que a gente chama de modernização conservadora. Modernização porque, como eu disse, o café, o dinheiro do café vai ser responsável por construir cidades, estradas, ferrovias, telégrafos, né? As instituições do país vão ser financiadas pelo café. Então essa é a parte da modernização. E por que conservadora? Porque embora essas mudanças vão ocorrer ali no século XIX, o Brasil vai se manter na sua velha estrutura de trabalho e de produção, ou seja, o plantation. O plantation vai continuar no Brasil, né? Relembrando aqui o que a gente já viu do plantation, que uma produção baseada em latifúndio, monocultura exportadora e trabalho escravizado. Então é por isso que a gente chama de modernização conservadora. Essa é mais uma de tantas que já existiram no nosso país. Bom, a segunda parte então é para falar sobre o surto industrial. E por que a gente chama de surto e não de processo de industrialização? Justamente porque foi ali um tiro curto, de cerca de 40 anos. Foi importante para o Brasil, mas poderia ter sido maior, poderia ter sido mais bem elaborado.
Bom, para começar a falar de indústria no Brasil, a gente tem que tentar explicar por que o Brasil ele foi tão atrasado no processo de industrialização. A gente precisa lembrar que a gente foi uma colônia de Portugal. E na época que a gente era colônia, nem manufatura o Brasil podia ter. Né? Depois, quando Dom João VI veio para o Brasil, escoltado pela Inglaterra, o Dom João VI fez um acordo com os ingleses que favorecia muito a importação de produtos ingleses para o Brasil. Então era muito fácil comprar produtos ingleses aqui no Brasil, o que acabou prejudicando, né, o surgimento da indústria brasileira. Esse acordo que o Dom João VI fez em 1810 foi renovado pelo Dom Pedro I em 1824, quando ele precisava pegar dinheiro emprestado dos ingleses, e os ingleses então meio que pediram para ele renovar esse acordo, e ele renovou. Então em 1824 o Dom Pedro renova esse acordo por 20 anos, ou seja, em 1844 esse acordo venceria. E aí, finalmente, quando esse acordo venceu, o Brasil finalmente pôde criar tarifas para taxar mais os produtos ingleses. Essa lei que criou essas tarifas é importante, tá? Anotem aí. É a Tarifas Alves Branco, de 1844. Ela vai taxar produtos ingleses de vários países e ela vai dar uma chance a mais da indústria brasileira competir com os produtos de outros países, né? Porque os produtos ingleses vão ficar mais caros aqui no Brasil, então os industriais do Brasil vão conseguir vender mais. Na mesma época que tem ali a Tarifas Alves Branco, apenas 6 anos depois, vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, uma lei que proibiu o tráfico de africanos para o Brasil. Como esse tráfico de africanos ele rendia muito lucro e tinha muito dinheiro envolvido nesse tráfico, uma parte desse dinheiro também vai acabar migrando para a indústria, né? E aí a gente vai ter o surto industrial com base numa parte nas rendas que vinham do café, uma parte nesse dinheiro que acabou não podendo mais ser investido no tráfico e nesse contexto político que foi criado pelas tarifas Alves Branco, na qual os brasileiros podiam competir mais, tá bom? Esse surto industrial, então, ele vai construir muitas ferrovias, estradas no Brasil, indústrias, e nesse processo aqui vai se destacar um nome, Irineu Evangelista de Souza, também conhecido como Barão de Mauá. Ele vai ser um cara que ele vai ter o ideal de industrializar o Brasil e, nesse sentido, ele vai fundar muitas empresas, umas 15 empresas, até mais. Ele fundou companhias de mineração, companhia de iluminação, companhia de fabricação de navio, companhia de diques, bancos. Olha, ele fundou muitas indústrias. Porém, o Irineu Evangelista foi contra, né, o interesse das elites da época, que eram elites ligadas ao mundo agrário e não tinha interesse de industrializar o Brasil. E também ele foi contra um pouco os interesses da Inglaterra, que não tinha o menor interesse de ver o Brasil industrializado. Por isso, né, diante dessas pressões, o Irineu Evangelista acabou indo à falência. Aí, né, no final das contas, ele precisava de um empréstimo e o Banco Estatal do Brasil acabou não concedendo, ele acabou indo à falência. Tá? Esse é o surto industrial do Brasil, né, explicado para vocês aqui no Segundo Reinado. Claro, é importante mencionar que nem só de café o Brasil vivia nesse período. Também tinham outros produtos que faziam parte da economia do Brasil, como o algodão, o açúcar e a borracha. Mas o café era o principal deles e vai dominar a economia do país nesse período, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês façam grupos, tá? E nesses grupos eu quero que vocês debatam entre si essa questão da industrialização do Brasil. E eu quero que vocês tentem formular ali 2 ou 3 políticas que, se vocês pudessem, se vocês fossem legisladores, vocês iriam aplicar para conseguir favorecer a indústria do Brasil. Vocês podem levar uns 20 minutinhos para fazer isso e depois a gente vai compartilhar com a turma e vai finalizar a aula com essa reflexão, tá bom? Eu estou aqui, se precisarem de ajuda, podem me chamar. E é isso, até daqui a pouco.